Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alana e você está assistindo a aula de língua portuguesa do projeto Aula em Casa. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje nós iremos dar continuidade à aula passada com o assunto de morfossintaxe, ou seja, a função das palavras dentro de cada frase e de cada oração, certo? Nós vimos aqui, vamos relembrar, as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certo? Vocês viram que a palavra oxítona é aquela em que a última sílaba é a sílaba tônica, ou seja, é aquela sílaba mais forte, que eu falo com mais ênfase. Já a palavra paroxítona é aquela que é a penúltima sílaba atônica, ou seja, a que eu falo com mais ênfase, mais forte e que geralmente vem acentuada. E a proparoxítona é a antepenúltima, ou seja, quando eu tenho 3 ou mais sílabas e a minha antepenúltima sílaba, ela é a sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba que eu pronuncio mais forte a palavra, a sílaba, no caso o som, quando eu imito o fonema, é a proparoxítona, certo? No caso dos substantivos terminados em S, nas flexões aí de singular e plural, para a gente passar esses substantivos para o plural, eu tenho que analisar a sílaba tônica dele. Se for paroxítona, ou seja, se a penúltima sílaba for a tônica, o plural vai ser invariável, eu não vou mudar a palavra. Vai ser a mesma palavra tanto para o singular, para uma coisa só, quanto para o plural aí, para as duas coisas, certo? Por exemplo, ônibus e ônibus. Vocês viram que ônibus tem 2 sílabas, ônibus. No caso, a sílaba tônica aí é oni. Logo, é a penúltima sílaba. É uma palavra paroxítona. Então, ela é invariável. Não importa se eu tenho um ônibus, 2 ônibus ou 10 ônibus. Sempre vai ser ônibus a palavra. Já no caso de país, a minha sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba mais forte, é o IS aqui, ó. Is. Então, eu acrescento ES, certo? Porque ela é uma palavra oxítona. Substantivos terminados em N, eles formam um plural em S ou ES. Vamos ver aqui os exemplos. Pólen pode ser tanto pólens como pólenes. Abdômen pode ser abdômenes ou abdômenes. Vocês notaram aqui que ambas as palavras terminam em N e eu tenho 2 formas para utilizar. Ou pólens, retirando o acento, ou pólenes, mantendo o acento para que essa sílaba continue sendo a sílaba tônica. Aqui a gente não utiliza muito a forma, essa segunda forma aí, pólenes e abdômenes, certo? A gente usa mais o S só acrescentado ao N. Então, é bastante comum a gente ver dessa forma. Mas aí é mais questão de uso e de cotidiano, ela se aproxima mais da nossa linguagem coloquial. Nós temos os substantivos terminados em N, que esses substantivos formam o plural em ens. É o caso de homem, que aí se torna homens, e viagem, que se torna viagens. A gente retira o M aí e adiciona o NS, certo? Porque nunca vai vir na palavra M e S. Já os substantivos terminados em X, eles são invariáveis no plural. Ou seja, não importa se eu tenho uma xerox ou 10 xerox. Eu sempre vou pronunciar xerox e eu vou escrever xerox também, porque termina em X. Esses substantivos dessa família aí, terminadas em X, nós não variamos a palavra, certo? Ela fica invariável. Como, por exemplo, também tórax e tórax. Eu não variei a palavra aí. Posso ter um tórax ou posso estar falando de mais de uma pessoa, mais de um tórax. Substantivos terminados em ão, eles têm 3 variações. Ons, ãos e ãos. Vejam só. Eleição. O plural de eleição é eleições. O plural de pão é pães. E o plural de cidadão, cidadãos. Como eu vou saber isso, professora? Bom, não tem uma regra específica. Alguns gramaticistas, eles tentaram classificar, categorizar esse grupo de acordo com a sílaba tônica, de acordo com a consoante, com a vogal anterior, mas não é possível porque há muitas invariedades. Logo, o mais indicado a se fazer é a prática.
Eu não vou dizer para você decorar, porque o sistema de decoreba acaba não sendo eficiente. Mas tudo aquilo que a gente pratica acaba ficando usual, porque acaba virando o nosso cotidiano. A gente se habitua às palavras. Então, sempre que você tiver dúvida, é bom você dar uma pesquisada, conferir, olhar numa gramática, certo? Mas é o que eu digo a vocês, pratiquem bastante, principalmente na escrita. Bom, nós também temos as flexões de grau do substantivo. Vocês viram que o substantivo, ele tem várias flexões. Nós já vimos a flexão de gênero, feminino e masculino, a de numeral, singular e plural. E agora nós veremos a flexão de grau, ou seja, aumentativo e diminutivo. O aumentativo, como já diz o nome, para aumentar, para elevar um grau, certo? E o diminutivo, como o nome já diz, para diminuir, para transformar ele num grau menor. Nós temos aí dois tipos em que podemos classificar esses substantivos quanto grau aumentativo e diminutivo. O sintético, que é aquele ao qual no final do meu substantivo eu acrescento um sufixo. Vamos relembrar. O sufixo são aqueles afixos, ou seja, pequenos morfemas, pequenas partículas que eu acrescento no final do radical da minha palavra, para transformar ela numa palavra derivada, certo? Então, eu transformo a palavra acrescentando uma partícula no final da palavra, no caso dos sufixos. Vamos ver os exemplos? Amor. Eu quero falar de um amor pequeno, então eu vou falar o quê? Amorzinho. Vejam que eu acrescentei aí o sufixozinho ao meu radical inicial, amor. Já se eu quiser elevar esse substantivo, utilizar ele num grau aumentativo, eu acrescento o sufixo zão. Amor, amorzão, significa que é um amor maior, certo? No caso do analítico, eu tenho aí um modificador para esse substantivo. E esse modificador é um adjetivo. Ou seja, o meu substantivo ele vai ficar invariável. Eu vou permanecer com ele tanto no grau diminutivo quanto no grau aumentativo. O que vai mudar é a palavra que vai modificar ele, que é um adjetivo. Vejam aqui. Urso é o meu substantivo. Urso é um substantivo comum, certo? Pode ser qualquer urso. Eu não especifiquei aí raça, estilo, cor, tamanho do urso. Logo, se eu quiser ele num grau aumentativo, na forma analítica, eu vou acrescentar um adjetivo, grande. O urso aqui, ele não é mais qualquer urso, ele é um urso grande. Ou, se eu quiser colocar esse aumentativo no grau sintético, um ursão, certo? Eu acrescentaria aí um sufixo. Já no caso do grau diminutivo, analítico, eu acrescento o adjetivo pequeno, eu diminui o urso. Não é mais um urso comum, nem um ursão, nem um urso grande. Ele é um urso pequeno. Dessa forma, se eu quisesse utilizar esse urso no grau sintético, eu acrescentaria um sufixo na palavra. Ficaria ursinho, certo? Então, eu tenho duas formas aí de variar esse grau do meu substantivo. Ele pode vir tanto sintético com acréscimo do sufixo, quanto analítico aí, modificado por um adjetivo, certo? Que é o que vai dar o sentido dentro da minha frase, a minha semântica. Bom, logo, nós vamos ver as duas questões básicas do porquê aprender substantivo. Entender as flexões dos substantivos é necessário para o entendimento de suas funções e do propósito de seu uso. Ou seja, se você quer que sua linguagem ela fique mais variável e que se adeque aos diversos contextos e que sua produção escrita aí ela tenha uma diversidade maior e passe realmente o propósito comunicativo que você quer emitir para o seu ouvinte, você tem que saber utilizar os substantivos corretamente e de todas as suas flexões. Os substantivos, eles estão presentes no nosso cotidiano. Como eu falei, tudo que você pode nomear, inclusive os objetos, são substantivos, certo? Os substantivos, eles estão presentes no nosso dia a dia, estão presentes no nosso corpo. O nosso corpo, por exemplo, é um substantivo, é algo que você pode ver, tem uma forma, tem uma fisionomia e você pode nomear. Mãos, olhos, cabelos, tudo substantivos. E principalmente na nossa produção escrita,
Ou seja, não dá para você escrever um texto sem o uso de substantivos. E não é complicado de aprender, tá? Como vocês viram agora, ele tem diversas variações, mas que com a prática a gente consegue se adequar a elas. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.